Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Esse é o segundo episódio da maratona de Game of Thrones, onde nós estamos revendo todas as temporadas de Game of Thrones para pegarmos todos os detalhes. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, clica aqui e em breve terá aqui o link para o terceiro vídeo. Então, se liguem aí no canal, assinem, se inscrevam, compartilhem e vamos pro vídeo. O miado da gata viçando com din-din de tutti-frutti. Se você não entendeu o que é isso, e se você não sabe o que é isso, e se você não acha essa cebola sexy, então você não faz parte do grupo. Se você não faz parte do grupo, significa que você não viu este vídeo aqui. Então assista esse vídeo que você vai começar a ver as cebolas de um outro jeito. Hoje nós vamos falar do segundo episódio da primeira temporada de Game of Thrones. É o episódio chamado The King's Road, ou A Estrada do Rei. Esse é um episódio bem legal, ele começa num nível mais devagar e ele termina lá em cima da trama e da expectativa. Esse episódio começa mostrando Daenerys e Jorah conversando, e em seguida nós também vemos Viserys falando para Jorah que no reino dele ele não seria banido por escravizar pessoas. Outra cena interessante nesse capítulo, Tyrion e Joffrey. Tyrion é encontrado bêbado num canil e Joffrey vai lá acordá-lo. Quando o Joffrey tira onda com o que aconteceu com Bran, que Bran caiu da torre, Tyrion dá um tapa na cara dele e ele diz que vai contar pra mãe, aí Tyrion dá outro tapa e manda ele prestar os seus respeitos à família Stark. E você primeiro vê como Joffrey já mostra os sinais de que não é uma boa pessoa, e como Tyrion é um cara legal. De todos os personagens, ele é o que é o mais discriminado, mas nessa cena você percebe que ele é o que tem uma moral, uma honra mais alta do que a de todo mundo, porque ninguém mandou Joffrey fazer isso, que realmente é o que você espera de um futuro rei, é o modo político de ser, que é uma coisa que Tyrion tem muito bem. Mais à frente a gente vê uma cena que eu achei interessante, que é uma conversa entre Catelyn e Cersei. Catelyn tá na cama com Bran e Cersei vem prestar os seus respeitos a Catelyn, e ela fala que também perdeu o seu primeiro filho e que era um menino dos cabelos negros, a cara do Robert. Nesse momento é onde a gente começa a ver as dúvidas em relação a quem são os pais dos filhos de Robert, porque a Cersei mesmo diz que o primeiro filho de Robert era a cara dele, um garotinho dos cabelos negros, e todos os filhos que Cersei teve são loiros. É nesse momento que você começa, depois quando você revê, você começa a encaixar a trama. Realmente os filhos são muito diferentes de Robert. Esse episódio é onde a família Stark está deixando o Winterfell, então a gente vê muitas despedidas, como Jon se despedindo de Bran, Ned mandando Catelyn ser forte. A gente vê um momento legal que é quando o Jon entrega a agulha para Arya, que é uma coisa que vai representar muito na vida dela. E é interessante como ela nomeia a espada, porque Jon diz que toda espada tem que ter um nome, e Arya fala que Sansa pode ter as agulhas dela, que ela vai ter a dela própria. Isso é bem legal, a gente começa a gostar mais da Arya a partir dessa cena. Em seguida também vemos a despedida de Robb e de Snow, e é nesse momento que a gente vê a última vez que os dois irmãos vão se ver. É uma despedida e agora que a gente sabe o que vai acontecer, você meio que sente o clima daquela despedida. Logo na frente tem uma cena bem interessante que eu queria chamar a atenção de vocês. Ned vai conversar com Jon, vai se despedir de Jon. E Jon pede para Ned contar da mãe dele, dizer quem era a mãe dele. E Ned diz assim: quando eu voltar, nós vamos conversar sobre sua mãe. E eu quero chamar a atenção pelo seguinte: essa também é a última vez que Ned está contracenando com Jon Snow. Outro personagem diz a mesma coisa para Jon Snow e também é a última vez que eles se veem. É o Benjen Stark. Quando ele vai sair da muralha, ele diz ao Jon: quando eu voltar, nós conversamos mais sobre isso. Ele também vai desaparecer da vida de Jon depois desse momento. Eu acho curioso, não quero dizer que é uma pista de nada, mas me parece curioso. Os dois personagens mais influentes na vida de Jon falam isso pra ele, que vão conversar melhor depois, e os dois somem. Então eu acho que com certeza tem algumas coisas aí que a gente precisa de resposta, tanto em relação ao Benjen e tanto em relação ao que Ned Stark tinha pra dizer ao Jon. The next time we see each other, we'll talk about your mother. I promise.
Depois nós vemos Ned e Robert conversando, e é um momento onde a gente primeiro ouve o nome da mãe de Jon, que talvez fosse a mãe de Jon. É quando Robert diz a Ned que quem era aquela mulher que fez você perder sua honra e tal. E o Ned diz que é Wylan e que não quer falar sobre isso. Por que ele é tão seco em relação a esse assunto? Principalmente com Robert, que estava com ele na guerra. Qual o motivo, qual o segredo que tem aí? Outro momento legal de Tyrion nesse episódio é quando tá Tyrion e Jon conversando. E Jon pergunta por que Tyrion lê tanto. E Tyrion fala que a mente precisa de livros, assim como a espada precisa de uma pedra de amolar. E tudo o que é diferente nele é justamente isso. Porque ele é um anão, ele é uma pessoa que naquela sociedade ele é escanteado, ele é discriminado. Ele na família dele ele é o filho mais novo e é anão, ou seja, ele não tem nenhuma pretensão a nada, ele não tem direito a quase nada. E se não forem os livros, o que é que ele seria? Ele seria ele não seria nada. Ele só é alguma coisa por conta da inteligência e das coisas que ele sabe. No meio agora do episódio nós vemos o ataque a Bran. Bran tá na cama, Catelyn tá lá guardando ele como sempre, e o mestre Luwin vem pedir para ela assumir as coisas do castelo. Nesse momento também Robb toma a frente, ele diz que vai resolver. Aí você já vê ele com uma postura mais de homem do que de menino. Os dois saem porque começa um incêndio. No momento que eles saem só fica Catelyn e Bran. Chega um cara para matar o Bran com uma adaga. A Catelyn luta com esse cara e em seguida Verão ataca o cara e mata ele e depois fica perto de Bran. E é nesse momento que Catelyn percebe que ninguém pode proteger Bran mais do que os lobos, né? Que os lobos fazem parte da vida dele. Na série não é tão abordado como a Catelyn percebe isso, porque nos livros ela vai ficar se repetindo isso muito tempo depois. Ela vai falar pro Robb que ele devia ter o lobo, que o lobo devia estar perto dele. E isso é uma coisa que vai influenciar nos acontecimentos que vão vir mais à frente. Depois que Catelyn salva Bran, ela começa a desconfiar dessa história da adaga, porque ela vê que é uma adaga de aço valeriano, com ouro, muito bem feita, e ela começa a achar que um simples mercenário não teria uma arma daquela. Então ela começa a desconfiar dos Lannisters, já juntando com a carta que ela tinha da Lysa, e ela resolve partir para Porto Real para conversar com Ned sobre essas suspeitas. Partem ela e Sir Roderick para conversar com Ned. Nesse capítulo também interessante é Daenerys treinando o sexo com uma das suas escravas e depois ela vai tentar envolver o Drogo. Até a escrava fala assim, que é bem interessante, que se o Drogo quisesse uma escrava, ele não teria se casado com ela. Então ela tem que fazer algo diferente, ela tem que ser uma pessoa, ela não pode ser submissa a ele, ele quer algo a mais. E em seguida você vê realmente essa cena deles de amor mesmo e não do que vinha acontecendo com ela. É bem legal porque você começa a ver ela envolvendo ele e os dois criando um relacionamento mais profundo. Eu acho essa cena bem interessante e ela é bem feita porque ela é devagar. Ela vai construindo aos poucos essa cena, é muito boa. Chegamos ao final do episódio. É um final bem chocante porque nós vamos ter a primeira morte de Game of Thrones. É a primeira? A segunda ou a terceira, mas a primeira de um personagem querido, vamos dizer assim. Arya tá treinando com... é o filho do carniceiro, esqueci, mas ela tá treinando com ele. Chegam Joffrey e Sansa. Joffrey começa a machucar o menino amigo de Arya. Arya ataca Joffrey, eles começam a brigar. Quando Joffrey vai machucar Arya, Nymeria, que é a loba de Arya, ataca ele e Arya consegue dominar Joffrey e depois jogar a espada no rio. Em seguida, ela foge com Nymeria e espanta Nymeria porque ela sabe que vão matar Nymeria pelo que ela fez. E é a última vez que Arya vê Nymeria na série. Eu acho que talvez seja uma dica do destino que vai ter Arya, porque Nymeria, no livro, Nymeria vai traçar um destino bem sozinha, parecido com o destino de Arya, e aparentemente ela vai ser líder de um alcateia de lobos. Isso é uma coisa que a gente só acontece no livro e depois a gente pode conversar aqui. Mas é uma coisa parecida com o que vai acontecer com Arya. A Arya vai ficar do outro lado do mundo, levando uma vida bem afastada da sua família e dos outros. Mesma coisa aconteceu com Nymeria. E em seguida, nós vemos Ned procurando Arya por todo canto e descobre que ela já foi encontrada pelos Lannisters. Quando ele volta, há um julgamento de Arya e agora nós vemos Sansa cometendo seu primeiro erro, que vai custar a vida de uma pessoa, de um ser que ela ama, que é a sua loba gigante Lady. Sansa mente para proteger Joffrey
E acaba que Robert, influenciado por Cersei e Joffrey, condena Lady à morte, mesmo não sendo ela a culpada do ataque a Joffrey. Você vê daí, Sansa já podia ter se ligado nas consequências das coisas que ela faz. Ela mentiu para proteger Joffrey, Joffrey já mostrou que não era uma pessoa boa. Eu sei que ela estava iludida, ela ainda era muito pequena, mas de repente ela podia ter já começado a despertar, sei lá. Mas enfim, é compreensível porque ela é pequena, ela era criança, ela tinha muitos sonhos. Acaba que a loba morre, é um momento triste porque é o primeiro personagem importante que morre. Então é isso, galera, não percam o terceiro vídeo, tô correndo para fazer tudo. Até a sexta temporada vai estar todos os episódios postados aqui no canal. Então se você não quer perder essa maratona, assina aqui o canal. Se gostou desse vídeo, compartilhe, curta e deixe nos comentários e o que é que eu posso fazer de melhor. Valeu pessoal, muito obrigado, até a próxima.